alunos, como é que vocês estão? E aí, pessoal, vamos continuar nossa aula, vamos aprender mais um pouquinho sobre a questão política. Vocês estão vendo aí, pessoal, que o nono ano, quando se trata da questão da sociologia, também de outras matérias das ciências humanas, a gente vai percorrer por uns caminhos mais da questão política e geopolítica. Por isso, na nossa aula de hoje, a gente vai falar de governo e sistemas de governo. A gente vai entender, por exemplo, o que é presidencialismo, né? O que é república, o que é monarquia, parlamentarismo. Nossa, parece uma salada de fruta, a gente não sabe bem o que é isso, né? A gente vê as pessoas falando, vê nos jornais e tal, primeiro-ministro. Por que aqui no Brasil não tem primeiro-ministro? Vocês já se perguntaram? Por que aqui no Brasil é presidente da república e não o reinado, né? O parlamentarismo? Por quê? Vamos ver aqui comigo? Vamos aqui para a tela, que hoje a gente vai falar sobre isso. Exatamente sobre este assunto. Vamos lá. Olha aí, ó. Sistema, Estado e governo, qual é a diferença do Estado para o governo e quais são os sistemas de governo mais comuns no Ocidente. Quero que fique bem claro para vocês aí, botem na cabecinha de vocês, que nós vamos falar sobre o Ocidente, o Oriente Médio, entendeu? Outros lugares do mundo, a gente não vai falar porque não vai caber, é muita coisa para a nossa aula. Então, para constar, pessoal, só para vocês saberem, o Estado, ele é administrado por um governo. Lembra que na aula passada eu falei que o Estado é uma instituição social, não sei o que lá, né? As características do Estado? Pois é. Só que quem administra o Estado, pessoal? O governo. Alguém tem que mandar, alguém tem que administrar, né? Organizar. Então, assim, o governo é o quê? É um grupo de pessoas, tá? O qual o nome do Estado domina sobre a nação. Ou seja, sobre o povo. Esse Estado ele vai dominar sobre o povo, né? Que tem o quê? O que é esse povo? Né? O povo é uma coletividade de pessoas que falam a mesma língua, que tem aspectos culturais compartilhados, né? E que tem um território, tá? Então, para o Estado existir, ele precisa ter um território, uma nação, um povo, tá? Então, o Estado não se dissolve assim como se, o Estado brasileiro vai acabar. Gente, não vai acabar, tá? Fica tranquilos que o Estado vai continuar, você vai morrer, vai virar carcaça aí por aí, e o Estado continua, tá? O que pode mudar, aí sim, que eu posso dizer para vocês, que o que pode mudar é o governo. O governo muda, tá? Mas o Estado não. O Estado é Estado. O Estado brasileiro é o Estado brasileiro, tá? Então, o governo pode mudar. O Estado, ele continua existindo, tá certo? Então, assim, a gente tem modelos de Estado que foram surgindo a partir das mudanças da sociedade, a partir de alguns conflitos, algumas discordâncias, e a gente teve mudanças nesse modelo. Então, a gente tem modelos aristotélicos, que tem a ver com a questão, né, do pensamento, de ideias sobre aquele Estado, e o modelo proposto pelo Maquiavel, que é o pai da ciência política, tá? Só para vocês saberem. Então, assim, vamos lá. O Estado aristotélico, no modelo aristotélico, nós temos a monarquia, que é o governo de uma só pessoa. Lembra que eu falei lá na aula passada? O rei que manda e desmanda e pá, tal. Pois é, a monarquia. A aristocracia seria o governo dos melhores, só as pessoas muito capacitadas, muito tal, aquele bam iria estar nesse grupo, entendeu? É nós, entendeu? E a democracia seria o quê? O governo da maioria, que é uma coisa que a pessoa assim, às vezes discorda, né, e tal, não, acho que não deveria ser assim, eu não concordo com a eleição, eu acho que não sei o quê. Pois é a democracia. Gostem ou não, tá aí, né? Bom, o modelo proposto pelo Maquiavel é um modelo do principado ou monarquia, porque ele é daquela época, mas ele achava que a monarquia não era o modelo ideal. Então, qual era o modelo que o Maquiavel queria que se estabelecesse? A república. Porque a república daria um aspecto mais democrático, né? Da participação do povo e tudo mais. Então, para ele, a república era o melhor. Beleza? Então, gente, o governo ele vai administrar o Estado, beleza?
vai administrar, vai organizar, vai colocar lá primeiro-ministro, não, o ministro, a casa. A gente vai ter uma aula, pessoal, calma o coração aí. Nós vamos ter uma aula que eu vou explicar para vocês o que é o Congresso Nacional, por que existe o Senado, o que é a Câmara de Deputados, votação, o que é um voto, por que o voto existe, o que é sufrágio. Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Então, assim, o governo, ele diz respeito de como se constituem as relações. Então, a forma de governo, ela está relacionada com as nossas relações entre os governados e os governantes, tá? Duas propostas históricas, elas são bem consagradas, ou seja, elas estão aí sendo exercidas nos estados. Vamos ver aí quais são? Bom, nós temos o modelo da monarquia e da república. São dois modelos dominantes aí. Então, a monarquia, hoje ela já é diferente daquela monarquia lá do século XVII, né, do século XVI, daquela coisa que todo mundo tinha que ir lá, se ajoelhar diante do rei e tal, pedir, aquela coisa toda. E nós éramos os vassalos, né? Mas a gente tem, então, esse modelo de absolutismo que não é mais tão comum, e o mais comum hoje são as monarquias constitucionais, então um pouco mais democrático, digamos assim, tá? Então, esse modelo absolutista, ele foi muito presente até o século XVIII. Aí, depois que teve a Revolução Francesa, aquele negócio todo, aí a gente teve uma abertura maior no Ocidente para as democracias, tá? Como que acontecia o modelo absolutista, pessoal? O governante, ele era a pessoa que ele ia ficar até morrer lá. Então, era um cargo o quê? Vitalício. Quando vocês ouvirem falar, um cargo vitalício, o que é um cargo vitalício? É que a pessoa vai ficar lá, mano, até ela morrer, ficar velhinho, tipo o Papa, entendeu? O Papa foi eleito, fulaninho de tal lá. Fulaninho não, pelo amor de Deus, porque o Papa não é um fulaninho. Mas é o Papa. O Papa ganhou, foi escolhido, né? Ele não ganhou, ele foi escolhido. Quanto tempo o Papa vai poder ficar lá no papado? Até ele morrer. Tipo João Paulo II, o João Paulo II ficou até morrer. E no caso da monarquia, ela é hereditária, ou seja, assim, morri, quem vai assumir? Ah, vai ter uma eleição? Não. Monarquia, o filho do rei, lá tem as regras de sucessão, vai ser o próximo rei. Ou é uma mulher, vai ser a rainha, né, que nem o caso da rainha Elizabeth, tá? Já no modelo constitucional, o poder soberano é limitado pelos outros órgãos. Então, digamos assim, o poder não é absoluto. Por quê? Porque vai existir os parlamentos e os gabinetes, ok? Entenderam aí que existe uma diferença entre monarquia absolutista e constitucional? Então, tá bom, vamos para a próxima. Olha aqui, o modelo da república, ela se opõe, né? Ela é uma resposta à monarquia, porque ela rejeita esses governos aristocráticos, oligárquicos. Nesse modelo da república existe a ideia do presidente. O presidente nasceu aqui, gente, na república. Os primeiros ministros, normalmente, no caso, eles são eleitos, tá? Em alguns modelos. O nosso modelo não é assim, tá? O nosso modelo é diferente. Então, às vezes tem as eleições, no caso nosso, nós somos um governo do presidencialismo que temos eleições eletivas. Então, a cada 4 anos a gente elege um presidente, né? E o presidente escolhe os ministros e tal. Então, esse é o nosso modelo aí de república. Então, vamos para os sistemas de governo. Vocês viram aí que aqui são formas de governo. Nós temos a monarquia e a república. Agora, a gente vai falar dos sistemas de governo, que é diferente. Por quê, pessoal? Vocês estão vendo aí, ó, né? Monarquia e tal, aquela coisa pomposa que parece um parlamento e tudo. Nós vamos saber o porquê. Então, sistemas de governo, nós temos aqui os mais predominantes no Ocidente. É o quê? O presidencialismo e o parlamentarismo, tá certo? Nesse daí, a gente tem, então, uma interdependência entre o executivo e o legislativo. Não é mais absoluto. Nós temos aí que nos entender entre nós. Então, a gente começa com o presidencialismo. O que seria o presidencialismo? É a ideia do presidente, né? Ter um presidente. Mas como que isso acontece? Acontece o seguinte, galera, nós temos eleições. Para se ter o presidente, a gente vai eleger essa figura, essa pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher,
né? Que vai ser eleito direto ou indiretamente por tempo determinado. Gente, o presidente da República, ele não pode ficar, não é um cargo vitalício não, galera. Ah, eu quero ficar no poder até 2050. Não é assim não é bagunçado não. A cada 4 anos tem eleição. Aí o que aconteceu? No Brasil, nas eleições passadas, nós tivemos uma votação. Não tinha reeleição. Aí teve uma votação que aprovou a tal da reeleição. Então, hoje no Brasil, a gente tem possibilidade de um presidente se eleger por 4 anos, ficar ali, aí se reelege por mais 4. Então, ele tem a possibilidade de ficar só 8 anos. Beleza? Só que o presidente, ele vai ser o chefe do governo e o chefe da nação, ele é o chefe de Estado e o chefe de governo, tá? Então, ele exerce a função executiva e acumula as 2 funções. Chefe de Estado, por exemplo, o presidente da República foi chamado para a reunião do G20, dos chefes de Estado e tal, ele vai lá, vai representar o Brasil, tá certo? O presidente, ele tem o poder de escolher os seus ministros, tá? Ele pode, por exemplo, juntar ministérios, extinguir ministérios, criar ministérios, isso é um poder que o presidente tem, tá certo? E também a independência dos poderes, ou seja, assim, o executivo não pode se meter no judiciário, que o judiciário também não pode se meter no legislativo, então eles têm que ser separados, entenderam? Agora aqui, o parlamentarismo é representado pela imagem da Rainha Elizabeth, ele funciona de maneira diferente. Vamos conhecer como é que é? Vamos lá. Existe uma forte interação entre o legislativo e o executivo nesse modelo, tá? O chefe de Estado e o chefe de governo, eles são cargos separados, cada um vai exercer o seu cargo diferente. Então, quem é que é o chefe de Estado? Geralmente é o monarca ou o presidente, né? No caso aí, a Rainha Elizabeth, ela é chefe de Estado. Ela é que representa a Inglaterra, o Reino Unido, né, enquanto esse Estado. Ela é a chefe. Agora, o chefe de governo é o primeiro-ministro ou o chanceler, que tem em outros países. Você vê lá o chanceler da Alemanha, lá Angela Merkel e tal. Pois é, o chefe de governo, tá? Quem governa, nesse caso, é o parlamento. Então, a Rainha Elizabeth está muito poderosa lá, ela manda pra caramba. Só que ela não manda em tudo. Ela tem que dividir o poder dela com o parlamento, certo? O parlamento vai, olha, não é bem assim não, viu, rainha? Vamos conversar aqui. E o gabinete? O gabinete é onde o parlamento funciona. Então, o parlamento tem o primeiro-ministro e seus demais ministros. Lá vai ter uma galera lá que vai se reunir para decidir o que vai acontecer, as decisões, né? Nessa última vez teve os Brexit lá, que a Inglaterra, o Reino Unido, saiu, né, da União Europeia, então foi uma discussão enorme dentro do Reino Unido e tudo mais. Então, a gente tem as monarquias parlamentaristas, né, e as repúblicas parlamentaristas, também que são diferentes. Olha como é que funciona aqui, ó. O chefe de Estado no parlamentarismo, ele é, né, o representante ali da monarquia e pá, né? Esse cargo aqui, pessoal, ele é vitalício, que fique claro. A Rainha Elizabeth, ela só vai sair no dia que ela for para a Cidade dos Pés Juntos. Enquanto ela está lá viva, ela é a rainha, acabou, não tem conversa, tá? Agora, o primeiro-ministro, não, aí é outra história, entendeu? Ele não é um cargo vitalício. Ele vai sair quando acabar o prazo dele eletivo, tá? Já a rainha, não. E o parlamento é uma série de ministros que está lá, eleito pelo povo. Tudo isso aqui, gente, é eleição. Isso aqui, não. Não tem eleição para a rainha. Gente, vamos fazer uma eleição para a rainha aí. Quem quer ser a rainha? Não, né, pessoal? Não é bem assim, não. Então, a gente tem eleição para primeiro-ministro, eleição para o parlamento. E aqui o povo sempre é o povo, né, gente? O povo é o povo. E o povo que vai eleger essa galera aqui, ó. Vai eleger o parlamento e vai eleger o primeiro-ministro. Beleza? Aliás, desculpa, corrigindo aqui. Quem elege não é o primeiro-ministro, tá? É a rainha que escolhe. Desculpa, eu lembrei agora. É a rainha que escolhe o primeiro-ministro e o povo elege o parlamento. Tá bom? Correção feita, então vamos para frente. Então, pessoal, olha só, para a gente resumir a história da aula de hoje aqui. Nós temos forma de governo,
nós temos forma de governo. Então, forma de governo, república. Forma de governo, monarquia. São diferentes, beleza? E aí nós temos sistema de governo, que é a relação entre os governantes e governados, porque aqui, gente, é forma o quê? Estado. Então, a gente tem um Estado republicano ou um Estado monárquico? O que vocês acham? Qual é o nosso modelo de Estado? Tá fácil, né? A república. E nós temos o quê? O sistema de governo nosso, a nossa relação com o governante e governado. Nós temos o presidencialismo e o parlamentarismo. Qual é o nosso modelo, pessoal? É o presidencialismo, né? É o presidencialismo, porque a gente tem a figura do presidente, a pessoa lá que é eleita a cada 4 anos. E o nosso regime de governo é o quê? Democrático ou totalitário? O que vocês acham? É o democrático. É o democrático, nosso modelo, até onde eu sei, é democracia. Agora, vamos ver daqui para frente, né? Como é que vai ser, né? Então, gente, aprendam aí. Modelo de Estado, república, sistema de governo, presidencialismo. E o regime de governo é democracia. Beleza? Ficou claro aí? Ó, gente, ficou fácil, né? A gente já conseguiu entender aí qual é o modelo do Estado brasileiro. Agora vocês sabem. Não vem com desculpa não dizer, ai, professora, o nosso modelo é sistema de democracia ou é para... Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês já sabem. Então, modelo de Estado nosso é república, né? Teve muita guerra, gente, para a gente poder ter a república. Na verdade, o Brasil não teve muita guerra, não. O modelo republicano, ele foi, digamos assim, importado de outros países, né? Tanto que a nossa independência brasileira, ela não foi bem uma guerra, foi um combinadinho, sabe? Porque brasileiro gosta de combinar as coisas, né? Foi lá, bater um papinho, tá, vamos mudar esse modelo aqui, vamos independência, até porque precisava existir essa independência, porque os outros países também estavam, né? Já estavam independentes. Agora, o caso de outros países, não. A independência, ela foi ferrenha, foi através de luta, né? Por exemplo, o caso do Haiti foi um país que teve a sua independência tirada mesmo por luta, né? Infelizmente, muita gente morreu naquela situação ali. Agora, o Brasil não. O Brasil teve independências, teve tentativas de independência interna. Sabia que tem alguns estados que lutaram pela independência, mas não conseguiram sair do Brasil, não conseguiram desanexar? Sabe qual o estado? Vocês lembram? O estado do Rio Grande do Sul. Lembra da Guerra dos Farrapos? Pois é. A Guerra dos Farrapos, ela foi a busca pela independência do Rio Grande do Sul, independência rio-grandense, que eles chamam. Eles têm um orgulho, viu, gente? Tem um orgulho de dizer que lutaram contra a República, né? Aquela coisa, guerras aos imperiais e tudo mais, né? O império, que naquela época no Brasil era império, e aí eles não conseguiram desanexar. A guerra durou muitos anos e no final o Brasil conseguiu manter o estado do Rio Grande do Sul anexado ao Brasil. Senão eles teriam sido um país. Já pensou? País do Rio Grande do Sul? Era essa a ideia. Só que não deu certo, tá? Então, assim, houve algumas guerras internas no Brasil por independência, por formar um outro estado, mas não conseguiram. Eles queriam meio que copiar um pouco o modelo uruguaio, né? Você sabe que o Uruguai é um país bem pequenininho, né? E conseguiram ser independentes. Mas no caso brasileiro, não. Então, gente, para vocês verem aí que é complexo, né? Uma história complexa essa questão aí dos estados, modelos, sistemas, e a gente tem que entender um pouco disso, tá certo? Então, pessoal, a aula termina aqui. Espero que vocês tenham curtido junto comigo e aprendido como que se organiza o Estado brasileiro, tá certo? A gente se encontra aí na próxima aula. Até mais!